Olá, eu sou Ana Paula Flores e essa é mais uma edição da série da Maratona Enem 2021. Estamos na primeira semana de novembro e imagino que vocês estejam contando os dias para as provas do Enem. E a partir de agora, todas as dicas fazem a diferença. O programa de hoje vai falar sobre a prova de Ciências Humanas, com foco nas disciplinas de Sociologia e Filosofia. E quem está se preparando para o Enem normalmente se preocupa bastante com essa prova, pois além de terem um caderno específico, esses conhecimentos ajudam muito na produção do texto dissertativo que é exigido no Enem. E hoje está aqui com a gente a professora Silvia Beatriz Mendonça, que vai tirar as dúvidas sobre filosofia e sociologia. E eu já começo fazendo a primeira pergunta para a professora Silvia. Professora, seja bem-vinda. Obrigada, Ana Paula. Então, em relação ao caderno de Ciências Humanas, que tem 45 questões divididas em 4 disciplinas que fazem parte desse currículo aí do ensino médio, como que as disciplinas de Filosofia e Sociologia aparecem nessa prova do Enem? Então, Ana Paula, a gente tem que primeiro pensar a função das disciplinas no ensino médio. Então, a função é a interpretação da realidade, é dar um escopo para que os estudantes consigam olhar o mundo ao seu redor e se movimentar dentro dele. Então, nós aprendemos conceitos, teorias que possam nos ajudar a interpretar melhor esse mundo, desde as suas instituições, o sistema econômico, político, como ele se desenvolve para que a gente possa se tornar cidadãos que vão agir nesse mundo e agir de forma republicana, democrática, conhecendo nossos direitos civis, políticos, sociais e também nossos deveres. No Enem, aparece exatamente dessa forma, a gente precisando interpretar as questões e aplicar elas na nossa vida cotidiana. Depois a gente vai ver um exemplo em que vai ficar mais claro para vocês como realmente o que pede não é necessariamente uma decoração, uma decoreba de conceitos, mas essa aplicação na vida cotidiana. Então, são 45 questões do caderno de Ciências Humanas, Sociologia aparece com cerca de 10 questões, mas ela também aparece nas outras disciplinas, culminando então toda a ideia do novo ensino médio, que é a interdisciplinariedade entre as ciências humanas. Então, assim como vão ter questões específicas de sociologia, a sociologia também vai aparecer nas disciplinas de história, filosofia, geografia, e o mesmo vai acontecer com essas outras disciplinas que vão trazer elementos também para as questões de sociologia. Muito bem, professora. E em relação à disciplina de filosofia, como que ela aparece no Enem? As questões de filosofia, elas trazem principalmente temas da filosofia política. Em geral, a filosofia se divide entre períodos filosóficos, e problemas filosóficos, que também aparecem na redação. Quando a gente fala, então, da filosofia política, que é a base maior, eu acredito, dessa prova, a gente está falando do desenvolvimento, do convívio e das relações entre sociedade e Estado. E aí entra algumas questões bastante específicas, como a formação do Estado, do governo, do pluralismo, a interação das pessoas dentro desse mundo e como ele se formou. A gente tem que lembrar que a filosofia, ela parte de reflexões mais abstratas. Então, por exemplo, a reflexão sobre o Estado, ela mostra que o Estado é primeiro uma ideia de como funcionaria a máquina pública que a gente aplica. Da mesma forma como o Estado é um ente abstrato, eu costumo dizer para os meus alunos que o Estado fica e o governo passa. Então, o governo é algo transitório. É algo como vai acontecer a gerência desse Estado, a autoridade que governa o Estado. Então, essas diferenças, elas são bastante importantes na filosofia política, que é a base para a ciência política. Outras questões importantes também são as questões de ética e moral. Então, a gente pode pensar a ética individual e a moral como pública. É bastante relevante a parte de Maquiavel, então conhecer a teoria de Maquiavel, a interpretação que ele faz da política e do comportamento do príncipe, que é a sua principal obra, dentro desse Estado e em relação à sua população. A questão também do pacto social, então a gente tem os contratualistas, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, são pilares fundamentais da filosofia contratualista e da ciência política, então não tem como nós pensarmos Estado sem conhecer esses autores.
eles vão falar que existe um pacto social que deu início à sociedade, ao Estado moderno. E que esse pacto fundamental para tirar a gente de um estado de natureza, onde não havia leis, para um estado em que a gente tem que se comportar em sociedade, né? Tem que sobreviver, né? Então, esses autores eles vão trazer questões bastante importantes de como o Estado deve funcionar para ser adequado, né? Para realmente a gente conseguir manter os nossos direitos. E aí entra uma questão bastante relevante para o liberalismo, que são nossos direitos civis, né? São os pilares do liberalismo e preocupações importantes para os contratualistas. O liberalismo, ele vem dos ideais iluministas, que são bastante relevantes na prova de filosofia. Os ideais iluministas a gente aprende com aquele jargão básico, né, que são as luzes da razão. Então, saindo de um período de trevas, surgiram os racionalistas, as ideias de colocar a razão como prioritária na nossa interpretação do mundo. E a filosofia vem de todo esse paradigma, né, de colocar a razão, a lógica, para a gente adquirir conhecimento. E aí, como eu falei, a importância dessa interpretação da realidade é fundamental para a sociologia e para a filosofia. Talvez seja essa a verdadeira função da gente, né? Quando eu falo para os meus alunos, quando eu explico, né, qual a utilidade da disciplina, eu sempre falo, para vocês aprenderem a questionar as coisas, né? A gente tem uma movimentação no mundo em que a gente naturaliza muitas coisas. E a sociologia e a filosofia levam a gente a olhar para o mundo de uma outra maneira, né? E começar a questionar um pouco. Então, eu acho que a filosofia, a gente tem que buscar essa parte abstrata, né, desses conceitos, e procurar ver como que eles podem ser aplicados e como que a gente pode localizar essas reflexões na nossa vida cotidiana. Na vida em sociedade, né? Importante, Exatamente. reflexões importantes para um jovem aí que está se preparando, que tem aí seus 17, 18 anos ou um pouco mais, que está buscando fazer a prova do Enem. Ele precisa, então, conhecer a sua realidade social, estudar filosofia, mas também entender o impacto disso na sociedade através da sociologia. E saber o seu lugar no mundo, né? Quer dizer, a gente está começando, saindo do ensino médio, se tornando adulto, a gente tem que conhecer as nossas responsabilidades, a gente tem que saber como que o mundo está funcionando e qual o nosso papel dentro dele. Eu acredito que as disciplinas exerçam essa função e que na prova isso vai ser exigido. Esse conhecimento, será que você tem esse conhecimento, essa habilidade, de perceber qual o seu lugar no mundo, qual a sua responsabilidade ali e também quais são os seus direitos, né? Enquanto cidadão você tem direitos e tem deveres, então a sua possibilidade de interpretar e a sua habilidade de realmente conseguir se sair bem dentro da sua situação de vida nos aspectos sociais da nossa vida. Muito bem, professora. Isso vai ao encontro também da política do novo ensino médio, também dessa proposta que já está em curso aí, ano que vem vai se consolidar em todas as escolas da rede estadual, de oferecer essa oportunidade de o aluno ser o protagonista, né? De ele buscar se inserir no espaço social, de entender o seu papel como cidadão, para aí seguir adiante depois na carreira que ele decidir escolher. Sim, o Enem é o grande objetivo final do novo ensino médio, né? Ele começou antes do processo do novo ensino médio, mas ele traz toda essa perspectiva interdisciplinar, que é o que a gente vai fazer em sala de aula, né? As escolas que ainda não estão fazendo a partir de 2022 vão fazer, e algumas dessas temáticas que são abordadas no currículo do novo ensino médio podem aparecer também na redação. Então, depois eu vou colocar algumas delas para a gente. Então, são questões que estão sendo aclamadas pela sociedade e que estão sendo abordadas, então, estão sendo levadas para a sala de aula com o novo ensino médio, e algumas delas podem aparecer também como tema de redação. Muito bem. Essa questão da redação a gente vai falar daqui a pouco, nos blocos seguintes. Obrigada, professora Silvia. Vamos fazer um breve intervalinho. No próximo bloco, a nossa conversa com a professora continua. E também você verá mais dicas para ter um bom desempenho na hora da prova do Enem. Não se esqueça de que no nosso portal nós estamos ao vivo e no chat você vai poder tirar todas as dúvidas com a própria professora. Anota aí, www.educasc.com.br. A gente já volta!
As primeiras estruturas e placas da nova sinalização turística de Santa Catarina começaram a ser instaladas na região Caminho dos Canyons. Essa é uma ação inédita do governo do estado de Santa Catarina que contemplará as 13 regiões turísticas de todo o estado. Programa de integração entre Santur e Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, com placas em 3 idiomas para garantir a estruturação turística do estado. Com a colocação das placas, sinalização turística por toda Santa Catarina, é possível ter mais segurança, ter mais qualidade, para a gente chegar a esses locais tão incríveis que só Santa Catarina tem. Voltamos com a Maratona Enem 2021. No programa de hoje, nós estamos conversando sobre como as disciplinas de Sociologia e Filosofia são cobradas no Enem. Professora Silvia, quais são os conteúdos de Sociologia que são mais pertinentes para o aluno focar na hora de estudar e se preparar para o Enem? Como eu falei anteriormente, para essas disciplinas é muito importante a aplicação da teoria na vida cotidiana, como nós lemos o mundo. Então, é bastante relevante a gente estar prestando atenção. Se eu pudesse dar uma dica, talvez eu diria, preste atenção no que está acontecendo ao seu redor, porque provavelmente isso vai aparecer na prova. Então, está prestando atenção para ter essa percepção quando aparecer as questões do que está realmente acontecendo e o que você viu lá nas aulas de Sociologia. Eu separei alguns temas para comentar, tem como a gente mostrar aqui. É fundamental na prova a teoria clássica, sempre vai cair teoria clássica, os 3 porquinhos que a gente chama, Karl Marx, Durkheim e Weber, são os pais fundadores da sociologia. Quando se falar do tema trabalho, esses 3 autores provavelmente vão aparecer em uma questão específica, perguntando como eles interpretam essa temática. Então, o Durkheim ele vai fazer uma discussão sobre a função social do trabalho, solidariedade orgânica, solidariedade mecânica. O Max Weber ele faz uma interpretação de como a ética protestante influencia na forma como nós interpretamos o trabalho e a sua influência na construção do modo de produção capitalista. Enquanto Karl Marx vai pensar as relações entre trabalhadores e donos de meios de produção. Fez um estudo profundo sobre como se construiu o sistema econômico capitalista e como se dão essas relações nesse sistema. Além disso, o Durkheim tem a teoria do fato social, que é muito importante que se saiba do que se trata essa teoria. Eu costumo falar para os meus alunos que a gente vive uma vida muitas vezes mecânica, sem saber direito por que a gente faz as coisas, porque a gente se veste de um jeito ou se comporta de tal maneira. E o Durkheim ajuda a gente a entender um pouco isso com a teoria do fato social, como sendo algo exterior ao indivíduo e que faz com que defina o modo como a gente se comporta, as coisas que a gente gosta, as nossas opiniões. Já o Max Weber, ele vai criar um novo método de reflexão. Ele vai sair um pouquinho mais das ciências naturais e dar aquele gancho nas ciências humanas e passar a construir um método chamado compreensivo, em que se observa a ação das pessoas, a ação dos indivíduos, mais do que o total da sociedade. Já o Karl Marx faz então a reflexão sobre o modo de produção capitalista, como ele se construiu e qual a sua importância nas mudanças na sociedade ocidental. É bastante importante também em Karl Marx pensar sobre o conceito de alienação, que fala sobre a relação do produtor, do homem que produz, com o material da sua produção. Além disso, a gente tem o tema dos movimentos sociais. Esses temas que eu coloquei aqui na tela, vocês podem fazer um print, Eles são básicos, eles vão cair com certeza. Movimentos sociais, pensar as demandas do nosso tempo. Como eu falei, a gente precisa estar atento ao que está acontecendo ao nosso redor.
Então, as questões da demarcação das terras indígenas, também discussões de gênero, são pautas bastante relevantes para os movimentos sociais atualmente. Lembrando que os movimentos sociais, eles são uma relação entre o Estado e a sociedade na qual se busca alcançar ou ampliar determinados direitos. Então, são grupos que se organizam na busca por direitos, na ampliação de direitos ou manutenção deles. Então, os movimentos sociais, Ana Paula, eles podem ser reformistas ou revolucionários. Eles podem pensar uma mudança radical da sociedade ou a manutenção, a garantia de determinados direitos dentro do sistema político vigente. Além disso, participação política, né? É fundamental pensar a nossa posição enquanto cidadãos, como a gente já conversou aqui, a nossa atuação no mundo. Então, conhecer os direitos civis, políticos e sociais, a minha ação, a importância da minha ação no mundo, a minha responsabilidade enquanto cidadão, que vai além só de ter direitos, mas também deveres para com essa sociedade da qual eu faço parte. A gente tem o tema da cultura, que aparece principalmente com as questões do multiculturalismo e da indústria cultural. A indústria cultural também é bastante importante na prova de filosofia, porque todo o início da construção teórica sobre a indústria cultural vem da filosofia e também passa pela sociologia. Quando a gente fala de multiculturalismo, nós não estamos falando de diferentes culturas no mundo, né? Aqui nós temos os brasileiros, lá na Austrália temos, sei lá, aborígenes. Não, nós estamos falando da convivência em um mesmo espaço e tempo de diferentes culturas, de diferentes matrizes culturais. E aí é uma questão bastante importante para a sociologia, que a gente vê desde o início no primeiro ano, são os diferentes grupos sociais e a sua convivência. Então, saber que a nossa cultura não é única no mundo, existem outras formas de viver dentro, inclusive, da nossa sociedade. Por exemplo, se a gente pensar o Brasil, existem outros modos de vida, outras construções de como viver, e essas culturas, elas podem se encontrar formando uma aculturação, né? Quando vem outras culturas, outras formas de vida como os imigrantes, né? Se encontram com a nossa, ou outras matrizes religiosas, que vão se encontrar e vão formar então um conjunto, uma diversidade cultural que vai em alguns momentos se entrelaçar, né, e formar uma nova composição, mas também que vai conviver dentro dessa própria sociedade. E aí a gente tem o multiculturalismo. Outro ponto é o da indústria cultural, então, que trata sobre a questão da produção e do uso da cultura como um bem de consumo. Os autores que fazem essa discussão, eles trazem que havia um tempo em que a arte era contemplação, em que se fazia arte pela contemplação, principalmente quando se fala de arte clássica, erudita, e que essa arte trazia também um viés crítico, que hoje não existe. Esses autores vão falar que com a produção da cultura em massa, possibilitada pelas novas tecnologias, essa crítica se perdeu. Então a gente pode pensar, por exemplo, hoje tiktokers, né? Como são feitos vídeos rápidos, curtos, que a gente vai passando ali e não tem muita reflexão sobre o que aquilo está proporcionando. Então isso é um pouquinho a ideia do que é a indústria cultural. Você monetizar com pequenos vídeos ou mesmo monetizar assistindo vídeos, né? Como alguns aplicativos propõem também, fazem com que a cultura não tenha um papel de reflexão, ou de crítica do mundo, como tinha há pouco tempo atrás e ainda há em algumas circunstâncias, mas se torne mais um bem de consumo dentro dessa sociedade capitalista que cria para o consumo, que vive para o consumo. Então, a reflexão da indústria cultural, eu diria talvez que é a mais complexa dentre essas temáticas e que é bastante importante focar nela para conseguir compreender melhor e garantir que vai acertar a questão. Muito bem, professora. E em relação às questões, tem como de repente trazer um exemplo, mostrar para a gente uma questão, como que deve ser interpretada a questão de sociologia no Enem? Claro, eu trouxe um exemplo aqui, vamos ver. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em lugares públicos. E aí ela vai especificar algumas situações e mostrar alguns dados estatísticos relativos a isso. Então vejam que está falando de uma situação
cotidiana, não está te perguntando nenhum conceito, não está trazendo na pergunta nenhum conceito e nem está trazendo conceitos entre as alternativas. É uma reflexão sobre o que você está vivendo, sobre o que a gente vê no jornal, nas notícias, na nossa convivência com as pessoas. Então, acho que essa questão, ela exemplifica bem essa noção de interpretação da realidade e como a gente pode compreender os conceitos e aplicar eles sem decorá-los necessariamente. Então, a questão pergunta por que essas práticas são incompatíveis com uma sociedade laica, ou seja, onde há separação entre Estado e Igreja, e democrática, né, onde todos estão possibilitados de se manifestar. E a gente tem um direito fundamental, que é o direito de liberdade de expressão e outros direitos civis, como liberdade de credo. Então, qual é a resposta? Qual seria a resposta correta, né? É que essas práticas são incompatíveis com uma sociedade laica e democrática, porque elas restringem a liberdade de credo. Então, você fazer uma leitura ampla, você conhecer os seus direitos civis, né? Quais são os direitos civis e o que seria uma sociedade laica e democrática é o bastante para você conseguir compreender e acertar a questão. Muito bem, professora Silvia, obrigada. Nós vamos dar uma paradinha rápida nesse momento para o intervalo e vamos saber mais também no próximo bloco sobre a relação entre filosofia e sociologia e a relação dessas duas disciplinas com a redação do Enem. Uma dica importante no próximo bloco, então não sai daí que a gente já volta. As primeiras estruturas e placas da nova sinalização turística de Santa Catarina começaram a ser instaladas na região Caminho dos Canyons. Essa é uma ação inédita do governo do estado de Santa Catarina que contemplará as 13 regiões turísticas de todo o estado. Programa de integração entre Santur e Secretaria da Infraestrutura e Mobilidade, com placas em 3 idiomas para garantir a estruturação turística do estado. Com a colocação das placas, sinalização turística por toda Santa Catarina, é possível ter mais segurança, ter mais qualidade, para a gente chegar a esses locais tão incríveis que só Santa Catarina tem. Voltamos com a Maratona Enem 2021. E agora falando sobre uma relação que pode fazer muita diferença na hora da prova, que é a relação entre as disciplinas de filosofia, sociologia e redação, que estão totalmente interligadas. Ou seja, uma pode ajudar a outra na hora de solucionar as questões e também na hora de escrever a sua dissertação. E a professora Silvia vai continuar nos ajudando nessa questão, dessa vez agora respondendo, né, professora, sobre como é essa relação entre as disciplinas de sociologia, filosofia e redação. Como o candidato ele pode se preparar melhor, conhecendo a sua realidade e também aplicando alguns conceitos dessas duas disciplinas na hora da prova de redação. Mais uma vez, então, a questão da interdisciplinariedade, né? É fundamental a gente ter um amplo conhecimento sobre o que está acontecendo na nossa realidade e ter essas possibilidades para fazer uma boa interpretação. A redação, ela pede a interdisciplinariedade e ela sempre pede sobre o impacto social dos acontecimentos. Então, não tem como pensar sobre esse impacto sem pensar sociologia e filosofia. É isso que vai dar o suporte para a gente fazer esse tipo de reflexão. Então, existem os diferentes temas que podem aparecer e nós precisamos estar antenados ao que está acontecendo. A gente trouxe um material para demonstrar um pouquinho melhor isso, né? Então, a questão da interdisciplinariedade e da aplicação, mais uma vez, da teoria na vida cotidiana.
Em geral, aparecem inclusive citações de filósofos ou sociólogos nos textos motivadores da redação. E é bem importante ler com calma esses textos e buscar neles os elementos que vão ajudar você a construir a sua redação. Quando ela fazer a pergunta sobre como solucionar os problemas, você tem que pensar qual é esse problema, qual o seu impacto social e qual o impacto social da solução também desse problema. São 5 competências que são analisadas quando vai se corrigir a redação. Dessas 5 competências, 3 delas, a sociologia e a filosofia, elas são fundamentais para que você consiga realmente escrever um texto adequado. A redação ela vai pedir o impacto social dos acontecimentos. Ela vai trazer um problema-chave e que você tem que verificar qual o impacto daquela questão e também pensar o impacto social da solução que você pode trazer. É importante a gente lembrar que tem 5 competências que são analisadas quando se corrige a redação. E dessas 5 competências, pelo menos 3 delas são importantes ter uma boa base de sociologia e filosofia. Ana Paula, muitas vezes aparecem citações de sociólogos ou filósofos nos textos motivadores da redação. Então, só para reafirmar mais uma vez como essas disciplinas podem dar uma boa base, já que o próprio texto motivador traz elas para a gente para conseguir fazer essa interpretação da realidade. Uma competência fundamental e que é chamada muitas vezes a atenção é a questão da intervenção respeitando os direitos humanos. Então, conhecer o nosso lugar no mundo, conhecer nossos direitos, mais uma vez, civis, políticos e sociais, que são a base dos direitos humanos, são fundamentais para que a gente possa intervir naquele problema que está sendo abordado, de forma a respeitar a todos e a buscar não só igualdade, mas equidade e justiça social, que são fundamentais, são a base dos direitos humanos. Aparecem nas redações problemas filosóficos, então a filosofia trazendo questões como verdade, preservação da vida, cidadania e justiça, o que é, por que é, como é. Então as questões de redação sempre trazem uma grande reflexão que nós precisamos fazer sobre esses acontecimentos que ela vai trazer para a gente tentar procurar uma solução. Um tema que está muito amplo, que eu acho que tem bastante chance de aparecer, é a questão da educação e ela tem várias ramificações. Ainda hoje, Ana Paula, a gente viu uma reportagem falando sobre a questão da evasão escolar. A gente tem um número enorme, cerca de 5 milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola. Então, o tema da evasão escolar é bastante relevante, principalmente se a gente associar a questão da pandemia e dos efeitos dela, né, sobre a vida de todos nós e como isso afetou na educação, no acesso à escola. Isso nos chama para outra temática, que é a democratização do acesso à internet. Então, a partir do momento que nós nos organizamos para aulas remotas, muitos estudantes acabaram não tendo as condições adequadas para assistir às aulas. Isso foi bastante relevante, a gente percebe na sala de aula, para a evasão escolar. Então, essa é uma reflexão que pode aparecer para você tentar solucionar aí na sua redação. Educação socioemocional e educação financeira são temas, como eu falei antes, que aparecem no novo ensino médio. São questões que estão nesse novo currículo, que estão sendo aplicadas e que são anseios da sociedade. Então, tanto uma educação que vá preparar para que a gente possa lidar melhor com os nossos problemas, lidar melhor nas nossas relações sociais, e aí envolve a questão do bullying, que também afeta na parte de evasão escolar. A educação socioemocional auxilia a lidar melhor com essas situações, a formar lideranças, a criar disciplina. Então, essa reflexão sobre esse tipo de educação, de disciplina no currículo, né, pode ser bastante importante. Assim como a educação financeira, que também é um anseio, cada vez mais a gente vê, inclusive na forma de memes, né, a importância, a falta que faz esse aprendizado sobre educação financeira, como lidar com o dinheiro, né, como se desenvolver socioeconomicamente. Então, esse anseio, né, dos adolescentes que estão se tornando adultos para esse tipo de conhecimento pode aparecer também na temática da educação. A gente tem outra questão importante que é a da mobilidade urbana, formas sustentáveis de se locomover,
transporte público coletivo adequado, que corresponda às necessidades da população, pode ser um problema que vai aparecer para ser solucionado. Quais são as possibilidades de resolvermos esses problemas? Aí a gente tem o impacto da questão da mobilidade urbana, a gente pode relacionar também com a questão ambiental. Quer dizer, olha a poluição que a forma que a gente usa de se locomover atualmente causa. Quais os problemas que isso causa no meio ambiente? Desastres causados pela ação humana. Amazônia, Pantanal, né, as secas. E a gente está caminhando para uma crise hídrica, que é o assunto do momento, né? Como surgiu essa crise? Da onde que ela veio? Como que ela pode ser solucionada? Que políticas já foram aplicadas e que políticas ainda podem ser aplicadas? Então, buscar ter esse conhecimento dessas temáticas. Eu não estou tentando adivinhar qual vai ser o tema, mas que são questões que são importantes no nosso momento atual e que vocês precisam estar prestando atenção no que está acontecendo, porque eles podem aparecer. E mais, eles podem aparecer não só como tema da redação, mas podem aparecer nas questões. Então, são coisas que estão acontecendo, que fazem parte da nossa rotina e que vão aparecer na prova de sociologia. A questão da saúde mental apareceu recentemente na redação, mas a gente está com uma nova perspectiva, uma nova problemática, que é a questão da saúde mental em tempos de pandemia. Então, o quanto essa pandemia nos afetou também na questão da nossa saúde mental, o que influencia, mais uma vez, na educação e em outras dessas temáticas. Saúde também está super relacionada com o problema da violência doméstica. A gente tem a lei do feminicídio, que foi aprovada recentemente, e com a pandemia nós tivemos um aumento no número de casos de violência contra a mulher, violência doméstica, o que está tornando novamente esse um tema importante para debate. Por mais que sejam a saúde mental e violência doméstica temas recentes de redação, eles estão com a pandemia tornando uma nova configuração, né, e trazendo mais uma vez a importância de a gente saber o que está acontecendo ao nosso redor. Eu falei esses diversos temas e relacionei eles justamente para auxiliar, né, a ter essa visão do que está acontecendo na realidade. Não quer dizer que eles vão aparecer relacionados da forma como eu coloquei aqui. Eu tentei fazer esses links para facilitar a nossa compreensão. Na questão ambiental, tem um ponto bem importante, que é a discussão sobre saneamento básico. Foi aprovado em 2020 um novo formato, uma nova discussão sobre saneamento básico, que constatou que cerca de 50% da população brasileira não tem saneamento básico, não tem esgoto tratado, e cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Olha o tamanho desse problema, né? Então, é uma questão bastante importante, que está relacionada também a uma preocupação de privatização de um serviço que é oferecido pelo Estado. São alguns desses pontos que eu acho que são importantes e que a gente deve estar prestando atenção. Mas eu queria focar principalmente no que a Ana falou ali no início, que é a gente fazer essa inter-relação, entender que redação não é só uma preocupação com a forma, mas com esse conteúdo, com essa busca de conhecimento, porque senão não vou conseguir argumentar e resolver um problema que está sendo colocado. Muito bom, professora Silvia, obrigada por essa aula, por esse panorama que foi aqui apresentado, para, né, interrelacionar essas disciplinas que são tão importantes para um bom desempenho do nosso aluno, do nosso candidato no Enem. Muito obrigada, então, professora Silvia, por essa disponibilidade de estar aqui conosco com a gente hoje. Obrigada pelo convite e boa prova a todos. Bom, hoje nós falamos de forma muito aprofundada sobre essas duas disciplinas do caderno de Ciências Sociais, que foram Sociologia e Filosofia. E você, está mais tranquilo para fazer o Enem depois de pegar essas dicas com a gente? Esperamos que o nosso programa esteja te ajudando nessa reta final dos estudos. Acompanhe ao longo desta e da próxima semana os outros programas da Maratona Enem 2021. Até mais!